Muito boa tarde, meus amigos conselheiros, meus amigos que estão com o objetivo de passar no concurso para ter uma certa estabilidade, né? Eu costumo dizer que você, como servidor público, você nunca vai ficar rico, né? Você também não vai ficar lascado, porque você vai ganhar um dinheiro que corresponde ao mínimo que é necessário para você ter uma vida digna, mas também esse dinheiro não é muito alto, entendeu? Não, você não vai atingir uma riqueza com esse dinheiro, por mais que você ganhe, você não vai se tornar independente. Mas o que garante o serviço público, que é bom dele, é a sua estabilidade e você vai ter um ganho médio que é razoável. Faça chuva, faça sol, o teu pagamento vai estar lá no começo do mês, geralmente no segundo dia útil, né? Que é o nosso pagamento. Isso nos gera uma certa tranquilidade para poder criar família, para poder realizar os seus sonhos, para poder aproveitar o lazer, não é isso? Então, com vista a essa motivação, né, nós vamos aqui hoje começar um pouco mais a adentrar ao nossa aula em si, né? Essa aqui vai ser a nossa aula número 1 de Direito Constitucional, um pouco mais direcionada à área policial, mas também a todas as áreas de concurso que exigem o direito constitucional. O programa é bem completo, tá? Vamos falar de muita coisa aqui. Nós vamos iniciar agora o nosso entendimento de hoje, nossa aula, tá? Falando um pouco sobre a nossa Constituição, tá? A Constituição é a nossa lei suprema e fundamental. Por que ela é suprema? Na verdade, também não é uma lei, ela é um documento. É uma lei entre aspas, né? É a nossa lei suprema e fundamental. Por que ela é suprema? Porque não existe nenhum outro documento do nosso ordenamento jurídico que seja superior a ela. Por isso ela é suprema, por isso ela está no ápice de um ordenamento jurídico, né? Ela também é fundamental porque ela tem objetivos, né? Ela organiza o Estado, ela limita poderes e ela também nos diz quais são os nossos direitos e garantias fundamentais, né? Deixa eu botar aqui um pouco de slide para a gente continuar nosso curso aqui, né? Então, estamos aqui com uma réplica da Constituição. É essa Constituição que eu quero que toda aula você tenha. Se você não tem essa Constituição, você peça ao Senado Federal, você escreva para lá, digite, passa o e-mail, manda um WhatsApp, que eles vão mandar uma Constituição atualizadíssima para você, tá? A Constituição vai estar lá. Basta a gente pedir, basta você imprimir, tá bom? Ah, mas eu não tenho dinheiro para imprimir uma Constituição. Eu vou dar uma ideia a vocês. Olha só, vá um sinal, um semáforo, um sinal de trânsito, faça malabares, você venda água na rua, picolé na praia, faça qualquer coisa, tá bom? Mas invista no seu futuro, tá bom? Peça dinheiro emprestado ao amigo, vá na carteira do seu pai, do seu irmão mais velho e pegue lá um dinheirinho para imprimir para você. Qualquer coisa é válida para que você tenha boas condições de estudo, tá bom? Claro que isso é brincadeira, né, pessoal? Né? Foi só para descontrair um pouquinho a nossa introdução à nossa aula, né? E a gente vai hoje caminhar hoje pela Constituição, pela nossa Constituição, e eu quero dizer para você que a nossa Constituição, que é atual, ela foi promulgada em 1988, né? Não foi a única Constituição que já tivemos, tá? Nossa primeira Constituição foi em 1824, foi uma Constituição Imperial, foi na época do Império, foi o que mais perdurou. Essa Constituição foi substituída em 1891, depois da nossa proclamação da República, que durou até 1934, na época de Vargas. Depois, um pouco mais tempo, de 34, durou apenas 3 anos. 37, Getúlio Vargas deu um golpe em si mesmo e continuou no poder, outorgando uma nova Constituição em 37, que perdurou até a sua saída em 1945. Quando Vargas saiu em 45, tá? Em 1946 foi feita uma nova Constituição, foi promulgada uma nova Constituição. Foi praticamente uma reedição da de 34 com alguns avanços. Tá? Depois da de 46, tivemos a Constituição de 67, que foi durante o regime militar. Mudou-se o governo de civil para militar, houve aquela revolução militar, ou
ditadura militar, como alguns preferem, né? E essa Constituição de 67, ela persistiu até 69, porque 69 foi editada uma emenda que realmente acabou com essa Constituição de 67 e deu origem a uma nova Constituição de 69, certo? Nós não tivemos uma Constituição de 1969 de forma formal, como eram as outras, não. A Constituição de 1967 perdeu o valor e entrou em vigor essa emenda, que praticamente revogou toda a Constituição. E essa Constituição durou até os anos de 1988, quando foi redemocratizado o Brasil. O governo militar saiu e passou para um civil, que no caso, na época, foi José Sarney, foi eleito em 1986. José Sarney, então, sentiu necessidade, o povo brasileiro sentiu necessidade, todos sentiram necessidade de fazer uma nova Constituição, porque a realidade da sociedade brasileira não era mais representada por essa Constituição que existia. Então, eu quero dizer para você, cada vez no Brasil que muda-se os interesses, que muda a realidade, que a sociedade não encontra representatividade na Constituição, tá? Nasce outra Constituição. Então, a Constituição é o nascer político de um Estado. Né? Esses movimentos de constitucionalismo começou na Inglaterra, quando foi tirado o poder dos monarcas, foi dado ao parlamento, durante a Revolução Gloriosa, foi dado também no século XVIII, né, nos Estados Unidos, quando eles promulgaram a sua Constituição, depois que se libertaram da Inglaterra. É a Constituição que perdura até hoje, tá? Pelo menos aí uns 200, 300 anos aí. E também uma Constituição muito famosa foi durante a Revolução Francesa, que lá o poder era desmandado, né? O próprio rei Luís XIV, à época, que era avô de Luís XVI, que foi guilhotinado, disse que não poderia existir um documento que ele fosse submetido a ele, porque o Estado era ele. Então ele disse uma frase famosa, L'État c'est moi, o Estado sou eu. Ele se auto-intitulava o Deus Sol, né? Então ele não aceitava uma Constituição, porque a Constituição, quando veio durante a Revolução Francesa, ela veio para quê? Para principalmente limitar o poder dos soberanos. Uma Constituição em que todos deveriam respeitar, desde o mais humilde até o mandatário, chefe do poder. Tá? A lei seria para todos. Não é isso? Tá? Vamos aqui no slide ver o que nós temos aqui para contar para vocês sobre Constituição. Né? Olha aqui, a nossa Constituição, ela tem uma organização. Ela tem uma parte preambular que diz a vontade de quem produziu aquela Constituição. Existe uma segunda parte chamada parte dogmática, que tem 250 artigos e 9 títulos, então 9 assuntos, distribuindo em 250 artigos. Nós vamos estudar nem todos os 9 títulos, vamos estudar alguns deles, os principais, que caem em concurso. Nós não vamos estudar os 250 artigos, vamos estudar a maioria deles. E, por último, terceira parte da nossa Constituição, nós temos as disposições constitucionais transitórias. Tá? São disposições que foram necessárias ser colocadas na Constituição enquanto ela entrar em vigor. Então, quando foi promulgada a Constituição de 88, houve muitas lacunas. E essas lacunas, né, entre uma Constituição e outra, né, foram predispostas nas disposições constitucionais transitórias. Você está entendendo? Aqui, então, eu posso até sintetizar para vocês quais são os objetivos de uma Constituição. Tá? Primeiramente, ela foi criada para poder limitar o poder dos mandatários do Estado. Eu dei o exemplo de Luís XIV, que ele disse que o próprio Estado era ele. Tá? Que ninguém poderia mandar no Estado mais do que ele. E sim, houve essa Revolução Francesa, né, em que
foi-se imposta uma Constituição e que, inclusive, o rei era submetido a ela. Todos eram submetidos a ela. Tá? Sendo todos submetidos a ela, essa Constituição também tinha o poder, o dever de criar direitos e liberdades fundamentais. Olha, nós tínhamos o Estado, né, e queríamos botar o Estado que tinha uma Constituição, queríamos botar nessa Constituição qual era o direito, qual eram os deveres, quais eram as nossas liberdades, nós como cidadão, né? Nós queríamos que o rei não tocasse na gente, o rei respeitasse a nossa liberdade. Esse foi o primeiro momento desse movimento constitucionalista. Vieram momentos depois em que você quis que o Estado se metesse, foi nossos direitos sociais, nossos direitos econômicos, nossos direitos culturais. Certo? A Constituição também serve para organizar o próprio Estado, para distribuir competências, para dizer qual a nossa forma de governo, a nossa forma de Estado, como que vai se dar a relação entre poderes, poder legislativo, executivo, judiciário, tá bom? Então, a Constituição, tá, é o nosso documento supremo e fundamental. Quando se cria uma nova Constituição, está se criando um Estado politicamente novo. Então, o Brasil foi recriado pela 8ª vez, né? Pela 8ª vez através de uma Constituição. Essa Constituição, ela foi escrita pela Assembleia Nacional Constituinte, pessoal, tá? Assembleia Nacional Constituinte. O que é a Assembleia Nacional Constituinte? Ela é uma reunião de representantes do povo, que o povo é o titular do poder. Ela é uma reunião de representantes do povo, né, capaz de escrever, ditar em um documento, né, tudo aquilo que é o desejo da sociedade naquele momento. E esse resumo, essa intenção, está escrito no nosso preâmbulo da nossa Constituição. Então, antes de entrarmos na parte dogmática, antes de entrarmos ao artigo 1º até o 250, nós devemos entender o que é o preâmbulo da Constituição. É um sentimento que vigorava a época. Olha, foi-se convocada a Assembleia Nacional Constituinte em 86 e ela, durante 2 anos, escreveu a nossa Constituição. E no dia 5 de outubro de 1988, ela foi promulgada por Ulisses Guimarães. E o que dizia Ulisses Guimarães nesse preâmbulo? Tá? Vamos ler aqui comigo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, preste bastante atenção nesse termo, Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, o Brasil é uma democracia, né? Destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, esse é o preâmbulo da nossa Constituição. Ele tem valor jurídico? Essa é a pergunta que poderia cair para você numa prova. Será que o preâmbulo da Constituição tem valor jurídico? Tá? Eu vou dizer para vocês que não tem valor jurídico. Tá? O preâmbulo da Constituição não tem valor jurídico. Ele tem um valor interpretativo. Tá? Ele interpreta, ele ajuda, ele é o sentimento dos deputados e senadores que formaram a Assembleia Nacional Constituinte em 1986, tá? Dos seus objetivos, dos seus valores, o que eles queriam com essa Constituição. Então, vamos ver aqui, olha aqui. Eles representam os justificativos, os objetivos, os valores e os ideais de uma Constituição, servindo de vetor interpretativo para a compreensão do significado das suas prescrições normativas e soluções dos problemas de natureza constitucional. Então, o nosso preâmbulo não tem valor jurídico, ele tem um valor interpretativo. Né? Então, quando eu interpretar um artigo da Constituição, eu devo também levar em consideração o seu preâmbulo e outros artigos e outros princípios por elas constituídos. Certo?
Então, aqui, eu também digo para vocês que quem fez a nossa Constituição foi uma tal de Assembleia Nacional Constituinte. Não foi isso? Assembleia Nacional Constituinte. Tá? O povo elegeu essa Assembleia em 1986 para que fosse feita a nossa Constituição, para que fosse escrita uma nova Constituição que representasse os reais valores da nossa sociedade. Então, essa Assembleia Nacional Constituinte, essa Assembleia Nacional Constituinte, ela criou o poder constituinte originário. O que é o poder constituinte originário? Então, uma reunião de homens e mulheres, reunião da sociedade, que vão redigir uma Constituição com poderes ilimitados, poderes jurídicos ilimitados, né? Eles não vão se basear em nenhum outro documento para redigir essa nossa Carta Maior, esse nosso documento supremo e fundamental, que é a Constituição. Então, em 1986, tá, reuniu-se a Assembleia Nacional Constituinte, que com ela se formou o poder constituinte originário. Por que originário? Porque foi o poder inicial. Tá? Ele foi escrever uma nova Constituição que não tinha limite algum, poderia ser escrito o que eles quisessem. Claro, dentro de uma lógica social, dentro de uma lógica cultural, dentro de uma lógica religiosa. Tá? Mas limite jurídico não tinha nenhum. Eu podia escrever o que eu quisesse lá naquela Constituição. Eu podia dizer o direito que eu quisesse dizer. E é ali que parte todo o direito. Todo o nosso ordenamento jurídico deve partir da Constituição. De acordo com nossa Constituição, são feitas leis pelo Congresso Nacional. Tá? De acordo com essas nossas leis, são feitos decretos pelo Poder Executivo para bem executar as leis. Vou passar um slide aqui para ver se eu consigo falar um pouco da Constituição. Olha aqui, isso aqui é uma pirâmide Kelsen, dizendo que a Constituição está no topo dessa pirâmide, esse triângulozinho amarelo. A Constituição está acima de qualquer outro ordenamento jurídico. Certo? Da Constituição derivam-se as leis. Leis feitas pelo Congresso Nacional, leis feitas pela Assembleia Legislativa do Estado, leis feitas pela Câmara Municipal. Correto? Agora, o Poder Executivo precisa, tá, de documentos, de leis sublegais, infralegais, leis decorrentes desse sistema legal, para poder melhor executar os programas de governo. Então, ele precisa emitir regulamentos, emitir decretos, certo? Então, nossa pirâmide jurídica está basicamente em 3 patamares. A Constituição, que é feita pela Assembleia Nacional Constituinte, pelo Poder Constituinte originário, tá? Tem o segundo nível, o nível legal, que ele é feito pelo Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo, e tem o nosso nível sublegal, que está abaixo da lei, que geralmente é feito pelo Poder Executivo. Correto? Então, eu vou voltar aqui para a nossa tela anterior para continuar. Então, o nosso poder constituinte, temos 2 tipos de poder constituinte. Poder constituinte originário, né, que é ilimitado, que é inicial, e que não ter limitações jurídicas para poder escrever o nosso documento. Ele tem, sim, limitações éticas, limitações morais, religiosas e culturais. Quando o poder constituinte originário acaba de escrever a Constituição, tá? Não terminou aí o poder constituinte não terminou aí a sua vida, o seu trabalho. Bom, ele promulga a Constituição e continua latente, porque a Constituição é um documento vivo, ela muda de acordo com a sociedade, muda de acordo com o passar do tempo. Então eu necessito fazer modificações na Constituição, sem escrevê-la de novo,
para que ela se torne atual, para que ela continue representando a nossa sociedade. Isso foi feito, mas foi feito por quem? Pelo poder constituinte derivado. Tá? Então, quando o poder constituinte originário saiu de cena, entrou em cena o poder constituinte derivado, que é o mesmo poder constituinte. Ele deixou para deputados e senadores o poder constituinte derivado, né? Derivado, que ele pode ser de três formas, esse poder constituinte derivado. Pode ser o poder reformador, é aquele que tem condições, é aquele que pode modificar a Constituição, através de quê? Através de emendas constitucionais. Então, o poder constituinte derivado, que veio do originário, ele continua atuando. Ele faz emendas à Constituição, atualizando elas periodicamente, ou quando necessário. Hoje, nós, se não me engano, nós estamos na emenda 120. Então, foram feitas 120 mudanças literais da Constituição. Mais da metade dela foi mudada. Mais da metade da nossa Constituição foi mudada. Mais da metade dela não é mais aquela que foi escrita originariamente em 1988. Se você ler aquela Constituição de 1988, a original, você não vai conseguir passar numa prova de colégio constitucional, porque mudou-se muito. Mudou-se por quê? Pelo poder constituinte derivado reformador. Tá? Ele, através de emendas constitucionais, ele pode mudar a Constituição. Tá? Ele pode mudar a Constituição. Ele pode mudar tudo. Ele pode mexer ela de cabo a rabo. Não, olha aqui. Olha, não podem ser abolidos da Constituição. Tem quatro. Temos no artigo 60, parágrafo 4º, nós temos quatro itens que não podem ser abolidos da Constituição. O poder constituinte derivado reformador não pode mudar. São as nossas chamadas cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas diz que não posso mudar a forma de governo, a forma federativa de governo. Então, o Brasil é uma federação. Eu vou explicar mais à frente o que significa essa federação. O Brasil é uma federação. Nós estamos na República Federativa do Brasil. Certo? Eu não posso mudar esse nome federativa, porque o Brasil é uma federação. Então, aconteça o que acontecer, o Brasil sempre será, enquanto viger essa Constituição, o Brasil será sempre uma federação. Então, eu não posso abolir a forma federativa de Estado. Eu não posso, olha, em segundo plano aqui, abolir o voto direto, o voto secreto, o voto universal e o voto periódico. Tá? Mas eu posso, através de uma emenda, tornar esse voto facultativo, porque não é uma cláusula pétrea o voto obrigatório, é uma cláusula pétrea o voto direto, secreto, universal e periódico. Eu também não posso mexer com a separação dos poderes. Nós temos 4 poderes, 4 funções. Né? Nós temos o poder judiciário, nós temos o poder legislativo, nós temos o poder executivo. Esses poderes são harmônicos, né? Eles se entrelaçam de certa forma, mas são independentes entre si. Um fiscaliza o outro, cada um deles tem a sua função. Cada um tem a sua própria função típica, tá? E também cada poder controla o outro, para que um deles não se sobressaia. Então eu também não posso mexer na separação dos poderes. Eu também não posso, por último aqui, mexer nos direitos e garantias individuais. Ela é o nosso artigo 5º, tá? O nosso artigo 16, o nosso artigo 150, se eu não me engano. Tá? São nossos direitos e garantias individuais. Eu não posso mexer nisso. Né? Isso são cláusulas pétreas. Na verdade, eu posso mexer, sim, nossos direitos e garantias individuais. Mas desde que eu mexa para melhor, desde que eu não mexa no seu núcleo, na sua essência, desde que eu melhore um direito meu. Isso foi feito várias vezes, algumas vezes, correto? Tá? Quer dizer, essas cláusulas pétreas, eu não posso dizer que elas são imutáveis. Elas são mutáveis, elas podem ser mudadas, desde que para uma causa melhor. Correto? Aqui. Então, eu vou voltar aqui para a nossa tela anterior, tá? Porque o poder constituinte derivado não existe somente o poder revisor, no poder reformador. Existiu também o poder revisor, que foi o poder dado pelo constituinte originário, dizendo que
dentre 5 anos, a Constituição deveria fazer uma reforma, poderia ser revista. Tá? Isso foi revisto. Em 94, terminou esse prazo para ser revista a Constituição. Então, nesse prazo de 88 a 94, foram feitas 6 emendas de revisão. E acabou, se esgotou-se por aí o nosso poder constituinte derivado revisor. E por último, que eu tenho que falar é o poder constituinte decorrente. É o poder que é dado a cada Estado de fazer a sua própria Constituição. Então, eu tenho uma Constituição maior que foi feita, uma Constituição nacional, uma Constituição federal que foi feita pelo poder constituinte originário, que deu poder ao constituinte derivado de reformá-la e de revisá-la, mas também deu poder aos estados e ao DF de fazer suas próprias constituições. Então o DF pode fazer a sua própria constituição, né, que é forma de lei orgânica. Os estados podem fazer suas constituições estaduais, porque esse poder também foi lhes dado através do poder constituinte derivado decorrente. Então, o poder derivado decorrente é o poder que é dado aos estados de se auto-organizarem, né, através de suas constituições. Certo? Então, eu quero que vocês tenham entendido que a Constituição foi feita para limitar poder, para criar direitos fundamentais, ela foi feita para organizar o Estado, ela pode ser modificada, ela foi feita pelo poder constituinte originário, né? Ela foi revisada, foi reformada pelo poder constituinte derivado, né? Através de nossas emendas constitucionais. Cada vez que eu quero mudar a Constituição, eu tenho que fazer uma emenda. Essa emenda vai passar pela Câmara dos Deputados, vai ser votada em 2 turnos e vai ter um quórum, tá, qualificado de votação. Ela, por exemplo, vai ter que ter 3/5 de votação para poder se transformar numa emenda, para poder fazer parte da Constituição. Depois de passado pela Câmara dos Deputados, ela vai para o Congresso, para o Senado Federal. Lá também vai ter uma votação em 2 turnos e vai ter que ter o quórum de votação 3/5, ou 60%, para só assim ser promulgada pela mesa do Senado e pela mesa da Câmara dos Deputados, para poder fazer parte da Constituição. Tá? Determinadas pessoas que podem propor essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, eu vou falar para vocês quais são elas lá dentro do Poder Legislativo, para não misturar um pouco o assunto aqui, né? E vou continuar avançando aqui, né? Né? Eu disse para você, primeiramente, que o nosso nível jurídico, a nossa pirâmide jurídica, que foi criada por Hans Kelsen, ele disse que tem a Constituição no topo, tem nossas leis, produzidas pelo Congresso Nacional em segundo plano, e tem nossos decretos e regulamentos produzidos pelo Poder Executivo em terceiro plano. Tá? Mas eu vou falar para você também que tem outro documento que pode ser internacional, que pode ser incorporado ao nosso ordenamento jurídico pátrio, que é o nosso tratado internacional, que é muito bem fácil cair ele em prova. O que é um tratado internacional? É aquele documento em que o presidente da República, na qualidade de chefe de Estado, vai a uma convenção, vai a uma reunião, vai à ONU, vai a um encontro de representantes de outros países, e lá eles fazem um tratado. Pode ser um tratado previdenciário, um tratado econômico, um tratado versando sobre direitos humanos, versando sobre várias coisas que podem interessar a esses 2 ou 3 países que vão fazer esse tratado. Né? Agora eu vou dizer para você que esse tratado, quando ele é assinado fora do Brasil, ele não tem valor jurídico algum, é apenas mera intenção. Ele passa a ter valor jurídico quando o presidente da República traz esse tratado e submete ele ao Congresso Nacional para que ele seja votado, apreciado e aprovado, se for o caso. Então, eu digo para você que esse tratado nacional, que não tem valor jurídico nenhum, ele é submetido ao Congresso Nacional com a chegada do presidente aqui ao Brasil, tá? Quando ele for aprovado, em regra, ele vai ter força de uma lei ordinária.
em regra, tá? Ele vai entrar até o nosso segundo nível jurídico. Mas é que eu vou dar o detalhe, tá? Se esse tratado internacional versar sobre direitos humanos, ele pode ter dois caminhos a seguir. Ele não vai ser uma lei, uma simples lei ordinária. Ele não vai ser equivalente a uma lei ordinária. Tá? Ele pode ter dois tratamentos diferentes no nosso mundo jurídico. Né? Se ele versar sobre direitos humanos e se ele obtiver uma votação na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, equivalente a uma emenda constitucional, se ele for votado em 2 turnos em cada casa, tiver 3/5 da votação, ele vai ser equivalente a uma emenda constitucional. Olha, um tratado veio de fora, versou sobre direitos humanos, ele tem uma votação expressiva, uma votação de emenda constitucional, ele não vai ser simplesmente uma lei ordinária, ele vai equivaler a uma emenda constitucional. Afinal, né, é sobre direitos humanos que estamos falando. É sobre os nossos direitos fundamentais. Então ele vai pertencer agora ao topo da pirâmide, ele vai ser uma emenda e vai se tornar a própria Constituição. Mas eu também tenho uma terceira hipótese ainda, que esse tratado que versa sobre direitos humanos, quando ele for apreciado pelo Congresso Nacional e não tiver a votação de uma emenda constitucional, não tiver o quórum, tiver o procedimento de uma emenda constitucional, tá? Ele não vai ser uma simples lei ordinária também. Ele também não tem capacidade de ser uma emenda constitucional. Ele vai ficar no limiar entre a Constituição e a lei. Ele vai figurar entre nosso triângulozinho amarelo e o azul. Ele vai ficar abaixo da Constituição, ele vai ser infraconstitucional, e vai ficar acima das leis. Ele vai ser supralegal. Então ele vai ficar no meio do caminho entre uma lei comum produzida pelo Congresso Nacional e a Constituição. Ele vai ser um tratado que vai ter o status de supralegal. Certo? Entendeu? Então, que um tratado nacional pode ser equivalente, quando chegar no Brasil, a uma lei ordinária, o segundo nível, pode equivaler a uma emenda constitucional e pode ficar transitando ali entre uma emenda e uma lei. Ele é um tratado supralegal. Nós temos exemplos de tratados internacionais que versaram sobre direitos humanos, que foi o Pacto de Nova York, que fala sobre a pessoa deficiente. Ele foi incorporado ao nosso ordenamento jurídico como uma emenda constitucional. Correto? Tem um outro exemplo de tratado que é incorporado ao nosso ordenamento jurídico, que foi o Pacto de São José da Costa Rica, que não foi submetido a essa votação, mas fala sobre direitos humanos. Então ele não deve ser tratado como emenda, mas ele vai ficar entre lei e a Constituição. Ele vai ter o status de supralegal. Estão pegando comigo aí? Então, eu quero fechar esse bloco com vocês, falando que nenhuma lei pode contrariar a Constituição. Quando o Congresso Nacional faz uma lei, e essa lei contraria a Constituição, essa lei pode ser considerada pelo STF como uma lei, ou outro tribunal, né, como uma lei inconstitucional. Ela contrariou a Constituição, certo? Mas imagine que agora eu produza uma lei que vá contra um tratado que tem valor de emenda constitucional. Eu posso falar em controle de constitucionalidade? Não. Eu vou falar em controle de convencionalidade. Porque é um tratado ou convenção. Essa lei que extrapolou seus limites, ela foi contra uma convenção, um tratado internacional, vai ser agora tratada de forma que ela é inconveniente ao nosso sistema jurídico, né? É uma questão de inconvencionalidade. Da mesma forma que quando o executivo produz um decreto, produz um regulamento, e ele vai de contra a lei, ao segundo nível, eu não posso falar de controle de constitucionalidade. Ele vai de contra uma lei. Então, o que vai ser dito aqui é que esse decreto, esse regulamento, ele não obedece ao controle de legalidade. Então, só para resumir, quando um decreto, um regulamento não obedece, não segue os parâmetros da lei, existe o controle de legalidade. Quando uma lei não vai de contra a um tratado ou convenção, ela
ela está infringindo um controle de convencionalidade. E quando essa mesma lei, tá, vai de encontro à própria Constituição, tá, existe uma inconstitucionalidade dessa lei. Então, é muito importante vocês saberem isso aí, né, posicionar cada lei, cada documento jurídico no seu devido patamar. Primeiro, nós temos a Constituição, segundo, nós temos a lei, segundo, nós temos decreto, terceiro, nós temos decretos e regulamentos. Sabendo que um nível inferior não pode contrariar o nível superior, porque ele vai infringir ilegalidade, em inconvencionalidade, ou vai ser uma inconstitucionalidade. Certo? Então, esse aqui é o programa que nós vamos trabalhar com ele nessa duração do nosso curso. É um programa bem típico de áreas policiais. Eu vou falar um pouco mais sobre ele. Ele começa no título 2, eu vou começar no título 1, mas é bom você saber o mais do que o menos, né? Não pode não servir para uma carreira policial, mas pode servir para outras carreiras. Nem todo mundo aqui quer ser policial. Você quer trabalhar no TJ, você quer trabalhar num tribunal qualquer aí, né? Você quer trabalhar no INSS, então você precisa conhecer praticamente toda a Constituição. Esse programa que eu estou deixando para vocês aí na tela, ele é um programa que vai falar sobre o programa de áreas policiais. Mas eu quero falar mais com vocês, tá? E para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Eu vou terminar por aqui esse vídeo. Na próximo encontro eu vou falar sobre nossos princípios fundamentais, que é o título 1, que é bem rápido, mas é muito importante, tá? Princípios fundamentais estão no título 1. Vou falar depois, em outro momento, sobre o título 2, que vai dizer sobre nossos direitos e garantias fundamentais, nossos direitos sociais, nossos direitos políticos. Vou falar no título 3 da organização do Estado. Tudo bem? Então, eu quero agradecer aí a paciência de todos. Quero pedir que você inscreva no meu canal. Deixe um like aí, tá? Se gostarem, deixa o like. Se não gostaram, não deixe like nenhum, entendeu? Mas quero dizer para vocês que isso me fortalece, que isso me ajuda, que isso me estimula a produzir mais vídeos para vocês e com melhor qualidade, certo? Então, eu vou deixar aqui um abraço para vocês, quero que você se dedique. Nosso curso aqui é voltado para teorias e questões. Por enquanto estamos ainda na fase de teoria, e logo já nós entramos nas nossas questões. Então, um abraço a todo mundo aí e vamos até o nosso próximo encontro. Um abraço, pessoal.